Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, não só no Brasil, mas no mundo lusófono, muito importante. Esse é o nosso segundo café. Vocês estão na Tailândia ainda. Eu queria muito levar vocês para um café ou um bar espetacular hoje, mas tem vários problemas. A gente está gravando isso à tarde. Acabou de chover. Então, ir a um bar agora à tarde na chuva não é uma boa ideia. E os melhores bares, como este aqui, o Bamboo Bar do Oriental Hotel, que é um dos hotéis mais icônicos do mundo, o que interessa começa à tarde. E como a gente está gravando à tarde, não vai dar. Então, vamos ver se nos próximos cafés eu consigo fazer uma gravação à noite e levar vocês para alguns dos melhores bares e cafés da Tailândia, ou, se a gente fizer em Paris, de Paris. Bom, essa é uma introdução leve. Mais uma vez, o nosso assunto é extremamente complicado. Eu vou ver se em meia hora eu consigo dar para vocês umas pinceladas, mais ou menos, sobre não só o que está acontecendo, como o que vários de nós, analistas independentes, estamos pensando atualmente. Da inflexão histórica em que nós todos estamos vivendo agora. Bom, eu não fui à China na semana passada por várias razões, uma das quais a burocracia interna chinesa, o fato de que quando você vai a uma cúpula na China, você não tem muita liberdade de movimento de trabalho, você é confinado a uma sala, é muito difícil conversar com participantes. Então, foi muito mais profícuo para mim seguir o fórum, o Belt and Road Forum em Pequim na semana passada, daqui, da Tailândia, onde a informação flui rapidíssimo de todos os lados, a qualidade de vida é absolutamente insuperável. O meu bairro, eu estou na minha rua, mas em um outro hotel na minha rua, onde eu vivi durante décadas. É o melhor bairro da Ásia, na minha opinião. É imbatível, tem tudo, inclusive alguns dos melhores cafés e bares. Mas eu segui com muitos detalhes e horas, durante 20 horas por dia, tudo que aconteceu em Pequim nos 2 dias do Fórum Belt and Road. E não poderia haver um contraste mais agudo com o que o Ocidente despencando para o abismo, onde é um dos melhores versos do Bob Dylan que vale a pena sempre relembrar: a longa nuvem negra está caindo, está descendo, está nos cobrindo todos. Não, a explosão da depuração étnica em Gaza, que vocês todos, tenho certeza, estão acompanhando, um genocídio em câmera, não mais em câmera lenta, mas em câmera avançada, em velocidade avançada. E aqui, no leste da Ásia, eu estou no sudeste da Ásia, no leste da Ásia, no nordeste da Ásia, em Pequim, discutindo-se o futuro. A integração não só da Eurásia como um todo, mas da Afro-Eurásia, porque o projeto de integração iniciado pelos chineses e agora com os russos totalmente a bordo, que foi um dos temas da conversa do Putin com o Xi em Pequim, extremamente avançados e, claro, com a adesão dos outros continentes, a África e, evidentemente, a América Latina. A ênfase na cúpula semana passada foi fazer uma retrospectiva dos 10 anos das novas rotas da seda, como eu as chamo desde o início, lançadas há 10 anos, em setembro de 2013, primeiro em Astana, no Cazaquistão, e depois em Jakarta, na Indonésia. Os corredores overland, os corredores terrestres da Rota da Seda, anunciados na Ásia Central, porque todos esses corredores passam pela Ásia Central,
tem corredores que passam pela Sibéria, tem corredores que passam na fronteira do Xinjiang, do oeste da China, com o Cazaquistão, depois eles vão se entroncar com o Irã no meio da Ásia, depois indo até a Turquia, alguns vão para o Cáucaso, e a la chinesa, claro, tudo pensado cuidadosamente, a rota marítima da seda passa pela Indonésia, por o arquipélago, a principal potência de todo o sudeste da Ásia. Então, eles fizeram, na semana passada, a retrospectiva de tudo que foi feito em projetos de corredores de conectividade, desenvolvimento sustentado, investimento em infraestrutura. Praticamente $1 trilhão em projetos nesses últimos 10 anos, especialmente na Ásia Central, em boa parte no sudeste da Ásia e na África. E começaram a coordenar, basicamente, o que vai, digamos, as rotas da seda 2.0 a partir de agora. Como vai ser o processo agora, ainda mais acelerado pela adesão total dos russos, onde entra o desenvolvimento do extremo leste russo, que é o que a gente viu no Fórum de Vladivostok em setembro, o conceito russo de grande parceria euroasiática, que foi elaborado em 2018, é uma doutrina oficial russa. E eu tive a oportunidade de conversar sobre isso no Fórum do Valdai, em Sochi, com um dos idealizadores e um dos redatores principais dessa noção, Sergei Karaganov. Então, tudo isso está totalmente interligado. É a história que eu venho acompanhando há 10 anos, praticamente, se não todo dia, toda semana, com certeza, escrevendo incontáveis números de colunas sobre isso, faz parte dos livros que eu publiquei nesses últimos anos também. E quando você vê na sua frente, nesses 10 anos, tudo que foi feito dentro de uma plataforma aberta, as novas rotas da seda são uma plataforma aberta. Você, como um governo soberano, e uma nação soberana, você pode se juntar ou não. Ninguém está te forçando a nada. E aí vocês discutem com os chineses, discutem com companhias chinesas, planos e projetos de desenvolvimento que vão ser úteis para o seu país e vão ser interessantes também para os chineses que vão estar financiando a maior parte desses projetos. É uma plataforma aberta. É um plano chinês de desenvolvimento do Sul global aberto a todos. E não é à toa que isso cativou a maioria absoluta do Sul global, porque há entre 140 e 150 países que são partners diretos das novas rotas da seda, e várias instituições internacionais. E tem instituições financeiras que ajudam diretamente os projetos, como o Fundo da Rota da Seda chinês, bancos chineses, e esperamos daqui para frente muito mais o Banco dos BRICS, o NDB, New Development Bank. Bom, então tudo isso foi discutido a semana passada com o hóspede de honra do Fórum, presidente Vladimir Putin, com delegações muito importantes de países da Ásia Central, do Sudeste da Ásia, especialmente. Por exemplo, na entrada do jantar de gala do Fórum, o primeiro a entrar na sala, junto com Xi Jinping, foi Putin. Logo atrás vinham os 3 convidados de honra principais das rotas da seda na Ásia Central e no Sudeste da Ásia. Os presidentes do Cazaquistão e do Uzbequistão e o presidente da Indonésia. Os chineses pensar a longo prazo, qualificar o projeto a curto, médio e longo prazo e atenção ao protocolo ao mesmo tempo. E, claro, toda a pompa e circunstância de um projeto que eles sabem que é importante para o Sul global inteiro, não só do ponto de vista chinês,
de que o conceito principal da política externa chinesa, elaborado há 10 anos, e vai continuar sendo o principal até pelo menos a metade desse século, se não além. E para o Sul Global é um projeto único na história, que é armar uma rede, uma network gigantesca, não só na Eurásia, na Afro-Eurásia, mas também na América Latina, grande parte do Sul Global, de desenvolvimento sustentado, corredores de conectividade, investimento em infraestrutura e uma união do Sul Global para um desenvolvimento que escapa completamente à lógica imperial, como a gente sabe, que é guerras eternas, dividir para reinar, e o que eles chamam, sem nenhuma base realista, estrutural, histórica, conceitual, etc., de regras internacionais baseada em ordem internacional baseada em regras, tradução literal do inglês, que não quer dizer absolutamente nada, porque as regras eles mudam com o estalar dos dedos. E isso já foi dito diretamente por líderes de praticamente todo o Sul Global, desde Putin e Xi a Raisi no Irã, a líderes da África e da América Latina. Bom, então essa oposição, esse clash total, não de civilizações, mas de paradigmas, na verdade. É um clash de civilizações porque, entre aspas, a dita civilização ocidental, hoje, se autorrepresenta como basicamente os anglo-saxões controlando o sistema financeiro internacional e a geopolítica internacional, basicamente, no caso dos americanos, com um apoio subterrâneo, lateral e, inclusive, conceitual dos ingleses, que entendem muito mais de império do que os próprios americanos, herança do Império Britânico. E, do outro lado, um concerto de civilizações, a gente pode tido em Moscou e em São Petersburgo ao mais alto nível, Rússia, China e Irã. E não é por acaso que nos meios de think tanks americanos e meios acadêmicos americanos também, extremamente conservadores ou woke ou influenciados por neocons, pagos por corporações e um mixto de tudo isso. Eles definem China, Rússia e Irã hoje como o novo eixo do mal. Vocês todos devem lembrar do original Eixo do Mal de 2002, cunhado por George Bush, mas, na verdade, elaborado por um dos seus redatores, digamos, David Frum, que era Irã, Iraque e Coreia do Norte. A gente sabe exatamente o que aconteceu com a Coreia do Norte se desenvolveu militarmente de uma maneira que os americanos não podem... ela é intocável, seja porque for pelos americanos, porque eles têm poder de resposta, inclusive nuclear. O Irã, depois de toda essa aventura, no fundo ridícula do JCPOA, do acordo nuclear, que foi bombardeado pelos americanos, depois os iranianos perceberam que nada disso lhes interessava no fundo, o que lhes interessava era um outro paradigma, e o outro paradigma foi quando eles organizaram relações profundas, estratégicas, com os seus novos parceiros, Rússia e China, que eram justamente os parceiros que defendiam os interesses do Irã nas discussões com os americanos durante toda a epopeia do acordo nuclear, que foi fechado, o acordo foi fechado em 2015, é uma história que eu acompanhei lá, inclusive eu estava em Viena acompanhando essa história, e quando a gente conversava justamente com os iranianos, eles nos diziam todo dia, em briefings mais ou menos secretos, o acordo está praticamente feito, mas os americanos todo dia vêm com uma ideia não, eles vêm com uma exigência nova e eles querem bombardear o acordo e fazer o acordo que eles querem. E os únicos que defendiam os interesses dos iranianos
do lado dos americanos estava evidentemente os franceses e os ingleses, eram os chineses e os russos. Isso depois na verdade, do tiroteio anti-acordo nuclear pelos americanos, serviu para os iranianos, e com um novo governo do presidente Raisi, solidificarem um processo que estava em andamento, que é constituir uma aliança estratégica com a Rússia e com a China. Então, hoje a gente tem, em termos de aliança estratégica, não só Rússia e China, mas China e Irã, Irã e Rússia. E no caso do Irã, uma aliança Irã-Índia, em termos de desenvolvimento sustentado e construção de corredores, que é o famoso corredor norte-sul de transporte, que une, basicamente, os principais personagens são Rússia, Irã e Índia. E tudo isso passando ao largo do sistema basicamente dominado pelos ocidentais. Bom, no momento que a gente está agora, onde o planeta inteiro está refém dessa depuração étnica absolutamente inominável acontecendo na Palestina, bombardeios de civis indiscriminados, com vítimas já além das centenas, já nos milhares de mulheres e crianças e anciãos, para o horror do planeta, mas totalmente legitimado pela dita civilização ocidental, com os anglo-saxões à frente, digamos, a faísca de esperança para o sul global, não só para os palestinos, para o mundo árabe, para todo o mundo islâmico, talvez 1,8 bilhões de praticantes do Islã no planeta, e para a maioria absoluta do sul global, é de que esse clash, mesmo pagando-se esse preço inominável, que é o preço das guerras eternas do poder hegemônico, legitimando a guerra por procuração na Ucrânia contra não só a Rússia, mas contra a Europa, em termos de, basicamente, taticamente, eles já conseguiram o primeiro objetivo, que é desindustrializar a Europa e tornar a Europa refém dos Estados Unidos em todos os sentidos, inclusive psicologicamente. E é uma guerra, prenunciando uma guerra contra a China também, porque a Ucrânia faria parte de corredores de conectividade ligados à Rússia e ligados à Rota da Seda também. E agora a guerra desse atual governo inqualificável não é nem extremo zionismo, é um governo basicamente um remix nazista, controlado por extremos zionistas com uma mentalidade totalmente nazista, como vários dos ministros do gabinete de Netanyahu. Netanyahu, que é em si, há uma enorme discussão entre excelentes analistas, é um psicopata, é um sociopata, é um genocida ou é todas as anteriores? Bom, isso a gente pode deixar para uma discussão acadêmica. Os fatos no terreno provam e para ele não há limites na decência humana, e ele elevou ele e o seu gabinete e o Ministério da Defesa israelense elevaram a noção de crimes contra a humanidade a algo que a gente achava que tinha sido sepultado durante a Segunda Guerra Mundial. Não, de jeito nenhum. A gente está num outro nível praticamente inimaginável pela sã consciência do planeta. Então, nesse choque, há ao menos a possibilidade, o vislumbre de que essa ordem, entre aspas, internacional, baseada em regras, ela pode ser subvertida. E isso nos leva a uma discussão que eu estou tentando organizá-la essa semana em uma coluna ou em outra e discutir com alguns dos meus interlocutores principais, né? Alguns dos melhores analistas do mundo, como o Alistair Crook, por exemplo.
é o fato de que a Europa está, basicamente, engatada nessa locomotiva suicida de um poder americano à deriva completamente, realmente é um trem, não é nem um trem-bala, porque eles não sabem fazer trem-bala, é um trem à deriva do Partido Democrata e dos neocons por trás das cortinas, controlando não só o boneco de pano na Casa Branca, como todos os seus mensageiros ao lado, e várias instâncias visuais do trem desgovernado aparecem cada vez que o boneco de pano se acerca a um microfone, como vocês viram há alguns dias no Air Force One, voltando da sua visita relâmpago a Israel, onde ele legitimou o genocídio em marcha em Israel. Ele demora 30 segundos, 40 segundos, num estado visceralmente de quem está perdido no espaço e que deveria estar numa casa de repouso sendo cuidado, para responder uma pergunta dos jornalistas. E com os seus dois dos seus assessores principais do lado, Blinken e John Kirby, absolutamente desesperados, se contendo para não interromper a não fala, na verdade, do presidente, segundo ele, descrição do próprio, a maior potência da história do mundo. Bom, voltando ao X da discussão no momento que eu estou tentando organizar, que é a possibilidade do mundo árabe, depois desse raid suicida, na verdade, das várias facções da resistência palestina em Gaza, não só do Hamas, mas de todas as outras, foi uma operação conjunta. Eles sacrificaram muita coisa com isso. Inclusive, eles sacrificaram, sabendo que a resposta de Israel ia ser absolutamente brutal, e as vítimas principais iam ser civis, que é exatamente o que a gente está vendo na nossa frente agora. Mas o grande plano por trás disso é algo muito mais complexo. Pode ser a faísca para o mundo árabe como um todo finalmente fazer o que os chineses fizeram algumas décadas atrás, quando os chineses passaram a borracha e se vingaram do que eles chamam de século de humilhação, quando eles eram basicamente invadidos, espoliados e ocupados por poderes coloniais ocidentais, e no caso do Japão, um poder asiático, mas alinhado com poderes ocidentais. E o mundo árabe, depois de um século, e basicamente um século, desde a Primeira Guerra Mundial e desde a Declaração Balfour de 1917, onde Lord Balfour basicamente entregou aos Rothschild uma nação zionista no Oriente Médio. Foi o prolegômeno da criação de Israel. E pode ser que agora o mundo árabe tenha uma oportunidade de se vingar desse século de humilhação, contanto que eles se unam, não só em torno do problema palestino, da tragédia extrema palestina, e ajudar os palestinos diplomaticamente, materialmente, e, se for o caso, inclusive com armas, porque eles têm como fazer isso, e em conjunção com o mundo islâmico inteiro, e aí entram os xiitas, e aí entra Hezbollah e o Irã, finalmente serem assertivos em termos não só do mundo árabe como um dos grandes personagens desse século XXI de integração, e do mundo islâmico como um todo. Para isso precisa acontecer muita coisa, a gente está nos prolegômenos. Para isso precisa acontecer, por exemplo, que nações como Egito, Jordânia e Emirados Árabes Unidos não tenham uma postura ambígua, não mais em relação à tragédia palestina. E isso, os palestinos muito bem educados que vivem em Gaza e na Cisjordânia, os que conseguem ainda ter acesso à internet, eles estão mandando essa mensagem diretamente para todos nós, no sul global e no mundo em desenvolvimento, e inclusive muita gente no norte global também. Isso vai pressupor que essa união
que a semana passada a gente viu em ação no fórum em Beijing, com os personagens principais, Rússia, China, Ásia Central, Sudeste da Ásia, etc., acoplado com a Afro-Eurásia, o mundo árabe e o mundo islâmico como um todo, todas as terras do Islã, consigam finalmente uma união, não uma aliança, mas uma união de nações soberanas, ou semi-soberanas, pelo menos, para ir contra um sistema imposto pelo colonialismo ocidental ao planeta inteiro, digamos, nos últimos 200 anos no máximo. Isso começou a estourar mesmo como a dominação absoluta do Ocidente, em torno de 1830, 1840, ou seja, foi há mais ou menos 200 anos. Ou seja, esse predomínio ocidental não vem desde o século XVI, vem de apenas 200 anos, que, em termos históricos, é absolutamente nada. E os chineses, com 5.000 anos de civilização, sabem disso melhor do que todo mundo. Esse sistema tem essa conceptualização vem de um scholar chinês absolutamente brilhante. Ele faz parte de um grupo nosso onde a gente troca análises, onde há vários scholars chineses de altíssimo nível, todos eles fluentes em inglês, por sinal, e que adoram conversar com analistas ocidentais. Ele colocou a exploração colonial do Ocidente e neocolonial em termos dos 6 Es. É sensacional essa qualificação. Expansão, extração, expropriação, escravidão, evangelização e extermínio. A gente está vendo tudo isso em ação na jaula de Gaza no momento. Todos os 6 esses estão em ação em Gaza no momento, aplicados pelo mini-hegemônico regional Israel, controlado por zionistas completamente fora de qualquer esquadro, inclusive humano. E esses 6 Es foram sempre o X da questão na dominação do colonialismo, do neocolonialismo ocidental, em todo o sul global nos últimos 200 anos. Então, é contra isso que a nova união do sul global e do planeta em desenvolvimento tem que se unir e tem que lutar diretamente. Claro, vocês imaginam que esse é um projeto não para as próximas semanas, décadas ou anos. É um projeto para as próximas décadas, um projeto para o século XXI inteiro. Tem 2 guias desse projeto, como a gente volta sempre a falar o tempo todo, a Rússia e a China. Pelas rotas da seda, pelo fato de que eles estão alinhados, né, nessa interconexão de instâncias multilaterais, como a Organização de Cooperação de Xangai, os BRICS, que a partir de 1º de janeiro, viram BRICS 11, sob a presidência russa o ano que vem. A cúpula dos BRICS vai ser em Kazan o ano que vem. As grandes decisões dos BRICS 11 vão ser todas vindas, basicamente, da presidência russa. E isso é, digamos, um norte, uma bússola para todo mundo no sul global que quer se unir aos BRICS e que está pensando a curto, médio e longo prazo em ir contra o domínio desses 6 Es. Os Es da exploração e, em vários casos, no caso das guerras eternas, extermínio. Se vocês contabilizam, por exemplo, o número de exterminados nas guerras eternas do poder hegemônico apenas no século XXI, começando com o Afeganistão, passando por Iraque, depois a guerra por procuração na Síria, a guerra da OTAN na Líbia, Iêmen e Ucrânia por procuração também, e agora na Palestina, são mais de 40 milhões de mortes. É um negócio completamente alucinante, a níveis de morticínio das guerras mundiais. Então, é uma guerra mundial não declarada, sim, no caso do poder hegemônico, como uma guerra contra o terror, mas que a gente viu durante esses primeiros 23 anos do século XXI, que é uma guerra do terror.
é uma guerra manufaturada pelo terror. E é uma guerra que impinge o terror a quem não se dobra às tais regras da ordem internacional. Não por acaso, praticamente todos são países islâmicos. Mas no caso da Rússia, a Rússia é um caso principal, eslavos. No caso da Iugoslávia também, eslavos. Ou seja, é uma guerra essencialmente contra islâmicos eslavos e, em certas declinações, latino-americanos também. Quando nós colocamos Cuba e Venezuela, também. Cuba e Venezuela estão sob guerra por procuração, sob embargo, sob ataque direto. No caso de Cuba, há 6 décadas. No caso da Venezuela, há 2 décadas e meia. Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso tempo, infelizmente. Eu estava apenas começando a nossa conversa. Bom, mas tem algumas coisas muito importantes que eu queria deixar mais ou menos jogando, digamos, a bola para nosso próximo café, que provavelmente vai ser na Europa, vai ser na França ou na Itália, provavelmente. O Ocidente perdeu o avanço tecnológico e militar que ele tinha durante esses 200 anos, que eram basicamente as ferramentas de dominação que eram usadas pelo Ocidente desde 1830 e 1840, meio do século XIX. O problema é que isso, do ponto de vista das elites atlanticistas que controlam, running the show, como nós dizemos, os caras que controlam a performance lá por trás, não são esses vagabundos que aparecem todo dia nas TVs e nas redes sociais. Para eles é um absoluto anátema, porque agora existe uma competição direta de um projeto conjunto do Sul global, liderado pela Rússia e pela China, e eles não têm resposta contra isso. Porque o único plano desde o início eram os 6 Es, que nós como é que chama? Colocamos alguns minutos atrás, e as guerras eternas, que foi o plano elaborado desde o 11 de setembro. Bom, agora, como eles vão conseguir se livrar do fato de que existe uma competição no mercado e que eles não têm como responder a isso? Essa é a nossa grande questão para as próximas semanas, meses e décadas, na verdade. Para terminar com, pelo menos por enquanto, e eu nem citei um monte de coisa que estava nas minhas notas, tudo bem, fica para o próximo. Eu ia citar, inclusive, Alice nas Maravilhas, que muitos de vocês devem ter lido, inclusive quando vocês eram crianças ainda. Tem um diálogo sensacional sobre a loucura na Alice no País das Maravilhas, onde o gato de Cheshire diz para Alice: nós somos todos loucos. Alice pergunta: mas eu não quero estar aqui no meio de todo esse povo louco. E o gato fala: não tem jeito. Todos somos loucos. Você é louca, eu sou louco. Somos todos loucos. É o estado que a gente está agora. E o estágio que a gente está querendo sair dessa loucura que nos foi impingida por uma pequena elite auto-outorgada, líderes da humanidade, bastante circunscrita e basicamente anglo-saxônica. E o planeta está se debatendo e encontrando caminhos para sair desse paradigma imposto, construindo um novo paradigma. Então, eu deixo vocês com pelo menos uma faísca de luz. É exatamente o oposto dos grandes poemas do século XX do Yeats, que falava de uma besta crua avançando com um olhar tão opaco e sem piedade como o sol. Pois é, cabe a nós todos enfrentar esta besta opaca, né? Então, moçada, besta opaca lá, nós aqui com os nossos martelos nietzschianos de Zeus, e vamos ver quem ganha essa guerra. Um grande beijo para vocês todos da Tailândia e até o próximo café, provavelmente de Otanistão. Tchau, tchau.